Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Bianca, sou gerente de RH da Alvorada. Estamos hoje aqui para conversar sobre um tema super importante para nós, que é técnica de vendas. Para quem não sabe, a gente é representante aí na parte de revendas de vários insumos agropecuárias, agrícolas e tudo que atende o produtor rural no campo, além de soluções que hoje a gente também presta também para esse produtor, e tudo está atrelado à venda, né? Não só a venda dos nossos produtos, também dos nossos serviços e infinidade de soluções que a gente oferece hoje. E a gente sabe que com tudo que vem acontecendo no mundo, né, as vendas têm se modificado muito, formato de venda, padrão de vendas e, consecutivamente, também técnicas de vendas, né? A gente está muito feliz de falar sobre esse tema que hoje é muito importante para nós como empresa, mas eu acho que também é muito importante para quem está buscando evoluir, crescer, aprender cada vez mais, porque de certa forma tudo é venda, né? Até a gente aqui nesse momento, de alguma forma, a gente está vendendo também. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar o Luiz aí também dar um oi para a galera e aí a gente já começa. É isso aí, Bia. A gente trouxe aí esse papo com o Rodrigo e com o Pedro, que são dois especialistas aí voltados para vendas e agronegócio. E agora eu vou deixar eles se apresentarem. Falar quem é o Rodrigo, quem é o Pedro. Posso começar? Pode. Bom, meu nome é Rodrigo Patucci Nascimento, sou zootecnista de formação e hoje diretor e assessor técnico da Terra Desenvolvimento Agropecuário, uma empresa que tem como finalidade profissionalizar a gestão das fazendas que a gente atua. Legal. Aí, por isso, naturalmente, que não só dentro da Terra Desenvolvimento para atender clientes e fazer essas vendas internas, né, a gente também trabalha junto às fazendas recebendo, tendo um contato muito grande com outras empresas que são fornecedores dessas fazendas, né, ajudando nessa seleção e continuamente nas negociações. Então, a gente acaba tendo o contato com a venda nossa para o cliente e dentro do próprio cliente a gente tem o contato com os fornecedores. Então, legal, bacana. Vive muito próximo a isso. E atende aqui só o estado? Não, a Terra Desenvolvimento ela tem 9 regiões de atendimento, 9 centros de atendimentos no Brasil, então todo o território brasileiro praticamente é atendido por nossa equipe, está espalhada aí, e no Paraguai e na Bolívia também. Então, legal. No Paraguai, uma unidade. América do Sul, digamos, e na Bolívia 2 unidades de atendimento. Legal. Sim. Prazer. Bom dia, meu nome é Pedro Cuco, eu sou médico veterinário, diretor do Grupo Aguapé, que é um grupo de 22 anos, começou com uma empresa de homeopatia veterinária, a gente já migrou agora também para a parte de quânticos, para a parte da agricultura. Legal. E mexemos com uma distribuição também dentro do estado. Hoje a gente tem contato também, como o Rodrigo falou, com tudo quanto é tipo de gente, né? A gente é indústria, então a gente faz venda para distribuidor, a gente faz venda para lojista, a gente faz para consumidor final, dentro do nosso estado principalmente, né? Onde a gente usa de laboratório para que a gente consiga orientar as vendas dos nossos revendedores. E estamos presentes hoje no Brasil todo e Paraguai. Também estão aí já expandindo horizontes. Para nós o Paraguai é sempre muito próximo, né? Para nós aqui, né? Mas se você tá lá no norte, no nordeste, né? Você fala que tá no Paraguai é longe. No Pará e Rondônia, em todo lugar. Também. O Paraguai acaba ficando um acesso mais fácil. Exato, verdade. Bom, para a gente iniciar sobre o tema, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês trazem aí sobre tendências, sobre o que é a venda no mercado atual dentro do nosso segmento. A gente sabe que tem características, às vezes, um pouco diferentes da técnica de venda comercial comum, né? A gente é mais específico, muitas vezes bem mais técnico, porque tem muita relação com a própria produtividade e rentabilidade do negócio do homem do campo. Então, o que vocês trazem de abertura sobre esse tema que é tão rico e que são chave aí da condução inicial dessa técnica de vendas mais profissional, assim vamos dizer, mais profissionalizada? Legal, Bianca. Acho que o principal atributo que todo mundo tem que ter é a comunicação. Sim. Quando a gente pensa na pirâmide de satisfação do cliente, construída em etapas da base para cima, a gente tem que pensar que a primeira coisa é o quê? A gente solucionar o problema do cliente. A segunda coisa é como você soluciona. Ou seja, tem que ser de maneira efetiva, rápida, né?
E só assim você constrói um relacionamento. Então a gente não pode começar a querer construir essa pirâmide pelo outro lado. Mas a gente tem que começar por algum lugar. Então quando eu falo comunicação, muita gente acha que o vendedor tem que ser aquele cara de lábia, que fala muito, né? Extrovertido no extremo. E qual que é a função? Como que você soluciona o problema de alguém? Você sabendo qual é o problema. Então a identificação do problema é mais importante do que a solução. Então por isso que a comunicação é tão importante. Não só você falar, né? você não só a consequência, escutar, e você escutar ativamente. Conseguir extrair do cliente, né? Perfeito, Luiz, é isso. Então, acho que essa comunicação é a principal coisa, porque você só vai resolver o problema se você conhecer ele. Só depois você vem apresentar produto. E a comunicação também em outros níveis. Então, o vendedor, a gente fica preocupado com a comunicação do vendedor com o cliente. Mas a gente tem que lembrar que o vendedor tem que falar a língua da empresa. Então, a comunicação interna também é muito importante. Então, eu vejo que a união dessa comunicação chamada liderança, junto com essa comunicação externa, é o que atribui o sucesso nas vendas. Não adianta nada a empresa ter a melhor visão, valores, né? Se o colaborador que está conversando com o cliente não passar isso para ele. Exato. Então, a comunicação interna tem que estar muito bem alinhada com a externa também, para que a gente consiga efetivamente resolver problemas. E a gente só vende quando resolve o problema, né? Exatamente. Eu acho sim que isso é verdadeiro e a gente tem algumas etapas também que a gente pode se preocupar e as nossas ações dependem um pouco da etapa que a gente está. Acho que dentro como prospectar um cliente hoje é uma maneira um pouco diferente do que era alguns anos atrás e no agro tem essa dificuldade. Como a gente chega até o produtor do agro, o produtor ali é um pouco diferente do que a gente consegue no mercado normal, é mais passivo, ali, né? Ele vem, né? Exato. Instagram, será que funciona ou não? Quer dizer, esse canal é um canal que a gente está aprendendo a cada dia como se conectar ao produtor, essa prospecção, depois aquela coisa de criar o interesse dele no seu produto mesmo e esse desenvolvimento da pré-venda ali, essa coisa toda. E no final, a prestação do serviço pós-venda ou pré-próxima venda. Então, acho que são algumas etapas ali que a gente deve ter cuidado. E acredito que a gente está aprendendo bastante, porque o perfil do produtor tem mudado muito, a maneira com que ele busca informação tem mudado muito, até a maneira com que ele compra tem mudado muito. Né? A gente viu empresas no passado tentando fazer uma coisa, compras mais online e tal. Né? Tinha uma empresa aqui em Campo Grande que não funcionou naquele momento porque estava um pouco antes da hora. Hoje o produtor já compra mais dessa forma. O produtor no passado ele gostava muito daquele camarada que estava dentro da fazenda dele ou que ia no balcão da alvorada lá, sentava com o camarada, criava essa empatia, aquela coisa da pessoa. Hoje as coisas não são tão assim, né? Ele já tem um acesso diferente a esse tipo de coisa. Às vezes nem gosta muito dessa presença ali, dessa coisa um pouco mais invasiva. Então, isso a gente tem tentado se desenvolver. Tem de tudo, na verdade, né? Tudo, mas no final das contas, o que eu vejo, e a gente sente dentro dos nossos clientes e as pessoas naturalmente que a gente faz a venda, é que cada dia que passa, a venda por uma relevância. Né? Aquele camarada que cria relevância dentro do cliente, ele consegue vender mais e com uma certa frequência, não só pela qualidade do produto que ele tem a oferecer, ou, né, por ser a solução, mas aquele camarada que criou relevância entendendo bem o problema dele, entendendo bem o perfil daquele camarada e realmente levando uma solução, seja ela mais estruturada ou não. Isso vai criando uma relevância para com o produtor, uma relação de confiança que essas vendas vão acontecendo, até porque um outro lado da comunicação hoje é que às vezes um excesso de informação e as pessoas começaram a sentir essa dor, né? Excesso de opções. Então, para lá, qual a opção que eu uso? Então, essa relevância qual de fato é a melhor, né? E às vezes o cara fala, olha, mas tá bom, tem N produtos com uma qualidade muito parecida, né, com uma proposta muito parecida. Então, a diferença acaba ficando aquela pessoa que faz a ponte entre ele e o produto. E isso começa a ter essa coisa que eu falo da relevância. Esse camarada começa a ser solução para mim. Então, eu vou muito mais nele, né, na pessoa que está representando que exatamente no produto. Né, e porque facilita a minha vida também. Com certeza. Né, é muita gente falando, é muita gente oferecendo, e com quem que eu falo? Né? Pois eu sou cliente
deles, né, pessoalmente. Por quê? Porque eu tenho uma relevância, conheço o pai, conheço a empresa, e eu falo com eles rápido. Eu nunca fui num outro concorrente deles, porque eles já resolvem o problema, eu sei da qualidade e está tudo certo, né? Entende? Então isso também tem mudado um pouco, tem feito parte dessas empresas que eu vejo com maior sucesso ali na venda, né? Acho que de alguma forma as pessoas como um todo, de forma geral, independente do segmento, ela busca facilidades. Sim. E essa facilidade ela é construída com solidez através da confiança. Sim. Porque assim, eu vou indo encontrando um caminho, às vezes eu encontro um caminho que às vezes nem é o mais barato, mas ele é o de confiança, eu sei que eu vou acertar, eu sei que não vai me mentir, eu sei que o que ele vai me entregar vai ser de acordo com aquilo que eu solicitei. E são coisas que não tem preço, literalmente, gerar isso, valor, conquistar. né? Não tem isso. O valor que isso tem transcende a negociação em si. Sim. Mas você falou um ponto que eu acho muito interessante sobre o formato que as pessoas hoje vêm conduzindo em relação a estar mais no digital, estar mais em redes sociais. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa de marketing e ela trouxe uma correlação que eu fiquei bem duvidosa, queria saber a opinião de vocês sobre o tema. Ela trouxe assim que, dentro da perspectiva dela, ela considera que trazer um lado mais pessoalizado para as redes sociais, das empresas, assim, eu não falar diretamente sobre essa xícara, né? Qual o valor por trás de ter essa xícara, né? Se isso já está chegando lá no campo. A gente sabe que isso tem sido fortemente uma tendência em vários nichos de mercado, as pessoas mostram a vida dela, como que ela usa daquele produto e tal. Se vocês consideram que isso também é uma tendência dentro do nosso segmento. Eu acho que sim, de verdade. Eu acho que, de uma maneira geral, o produtor ele é impactado por tudo que acontece na cidade e vice-versa. Quer dizer, a gente vive no mesmo ambiente, mesmo. Então eu acredito que isso acontece. Depende, acredito que cada tipo de venda que você está fazendo, que tipo de serviço ou de produto que você está vendendo, ele tem mais ou menos aderência a esse tipo de coisa. Mas eu acredito no que ela acredita também, que isso chega lá no campo. Sim. Agora, uma coisa que para mim faz muito sentido e para nós a gente vem notando, não só nas vendas que a gente faz, mas naquilo que o nosso cliente compra, né, é que hoje o campo tem muito mais informação. Exato. Né, informação interna da fazenda. Então ele consegue medir melhor o resultado efetivo daquilo que ele está usando. Né, eu sei que ainda tem muito que melhorar. Claro. O Brasil ainda é um país que mede muito pouco, ainda tudo, mas você vê um avanço muito grande disso dentro das fazendas, porque os processos todos foram condensados, né, o risco do negócio aumentou muito e as margens diminuíram. Quer dizer, para eu ter o mesmo resultado que eu tinha no passado, eu preciso produzir muito mais com uma margem menor para poder garantir o resultado lá no final das contas por hectare e tal. Então isso faz com que a gestão interna seja melhor tratada, porque eu preciso de informações para tomar boas decisões. E isso tem feito com que o produtor consiga entender melhor a ação efetiva de cada produto. Então, aquela coisa da qualidade, ele passa a ser sine qua non. O resultado, ele passa a ser sine qua non. Então, até pulo essa etapa. Se você não tem um produto que leva resultado, que tenha qualidade, que isso possa ser comprovado, olha, no agro é melhor você nem entrar, porque isso vai demorar. Então, o vendedor não vai fazer milagre, vai vender uma vez. Então, isso eu acho que já acontece. E uma outra característica é que o agro, diferente de algumas empresas, ele é totalmente aberto, né? Então, essa influência de um produtor com outro é muito grande, porque o produtor abre a fazenda dele. Sim. Ele não se vê como um concorrente. É diferente de uma outra empresa, né? O produtor no agro ele não se vê como concorrente. Então, ele vai na fazenda de um, do outro, ele vê o que acontece e ele é muito influenciado. Por isso, eu acho que essa moça que ele falou, na minha opinião, faz sentido mesmo. Legal. Porque ele tem essa influência. Né? Concordo também. E principalmente quando a gente entende a jornada de cada consumidor. Sim. Então, a pessoa que está decidida a comprar um produto, ela quer uma facilidade, é a segunda parte da pirâmide. Ela só quer resolver que é o produto mais barato e boa. Né? Ainda mais quem mexe com revenda deve sofrer bastante com isso, né? Sim. Várias pessoas revendem o mesmo produto. Agora, que nem vocês comentaram aqui, a venda só é boa para todo mundo quando o preço está abaixo do valor do produto. Ou seja, não adianta nada eu falar pro Rodrigo que o meu produto custa 2 sacas e ele vai ganhar 1 saca a mais. Claro, imagina. Ou custa 2 arroba e ele vai ganhar 1 a mais. Ele vai sair no prejuízo.
E muitas das pessoas não têm noção realmente o que cada produto faz. Então, dentro do meu negócio, eu vejo que a venda consultiva, que é o que o pessoal fala, mas com esse tato, é mais importante. E eu vejo isso na prática, que a gente tem uma central onde a gente recebe todos os contatos e direciona. Setor financeiro, comercial, tudo. Sempre que vai para o comercial, eles pedem para falar com o técnico. A não ser cliente da casa que já sabe o produto que ele quer, que ele já fala assim, não, só quero a É só cotação. pedido. É só pedido, né? Então depende muito da jornada de cada um. Mas com certeza, né, voltando no que eu tenho ali dentro, novos clientes, novas pessoas que estão chegando, elas têm uma preferência. Porque elas não têm certeza do que elas querem. Senão, no fim das contas, a gente não é vendedor, a gente é só atendente. Exato, boa. Exatamente. Só uma pergunta complementar também dentro desse tema. No momento de inserção de novos produtos, que ainda existe talvez um risco na aposta. Como que vocês acham que são estratégias que podem mostrar, assim, vamos considerar que o produto de fato é bom, não é um fake, é um produto real, que traz efetividade, é um produto bom, mas que ele ainda é novo, as pessoas não conhecem. Quais as melhores estratégias ali para estar demonstrando, para estar conseguindo inserir ele ali na compra do produtor? Legal. A gente citou já algumas. A prova social, né? A indicação, a sua amiga comentou contigo, então é desse jeito, eu vou averiguar, né? Que ela é pequena ainda por ser um produto novo, né? Outra coisa interessante também que o Rodrigo conhece muito bem é o negócio de realmente jogar para todo mundo, para o universo dos agricultores e pecuaristas que esse produto existe. Então, já tem uma noção de consciência e, no fim das contas, só se consolida o produto que é bom. Então, é isso. E, no fim das contas, a indicação ainda é muito forte. Indicação não, vou até corrigir. O boca a boca na pecuária. Porque um programa de indicação bem consolidado é uma coisa, né? A gente vê muita empresa que hoje em dia ainda funciona só na base do boca a boca. Sim. E é muito forte. Então, resumindo... É o maior marketing que existe, né? Produto, para ele se vender, ele tem que ser bom. Tudo é acessório. Eu acho também. Acredito que quando você vai inserir um produto no mercado, você deve pensar em estruturar também a comunicação do valor, né? Se preocupar em como você vai comunicar o valor dele e não o preço. Isso eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não estrutura muito bem. E até as pessoas que estão representando... com a venda. Exato, e não estrutura o discurso do valor. Hoje a dificuldade que eu vejo é tangibilizar o valor do produto para o produtor. E aí o valor disso está em ligação com o produto em si, mas tem ligação com todo o atendimento, toda essa pirâmide aí que foi colocada mesmo, satisfazer tudo isso, né? O produtor, cada dia que passa, ele está mais atento a isso, né? A qualidade de tudo que ele vê. Hoje em dia, tudo tem muita qualidade, né? Desde essa garrafa que é muito customizada, ela é muito... E o produtor, os olhos estão afiados para isso dentro de uma fazenda, né? É não só o produtor, mas o consumidor. Então, esse acho que é um ponto. O outro ponto é que, como foi falado também, é que não se compra mais produtos que não têm resultado. Então, isso é uma coisa que as empresas deveriam sempre se preocupar, na minha opinião, em demonstrar previamente o resultado daquilo. Então, chegar com dados importantes e relevantes e confiáveis sobre o resultado daquele produto. Então, investir mesmo em centros de pesquisa e buscar... Então, eu tenho visto muito isso acontecer. Sim. Algumas empresas investindo em centros particulares de pesquisa, né, para poder ter números né, e provar em números, em fatos e dados o resultado daquele produto. Eu acho que isso é uma coisa que funciona. Para nós, como revenda, de fato, às vezes a gente se depara com um item que é novo que a gente também não viu a efetividade dele. Exatamente. Né? Ter essa experiência realmente de presenciar, assistir, entender que de fato é um produto que eu não estou só falando sobre ele. Sim. De fato, eu acompanhei o resultado, eu sei que ele é efetivo, faz toda a diferença. Isso é um fato. Se você for estudar o resultado de uma fazenda, seja de agricultura ou pecuária, e os pontos ali de maior relevância e tal, você vai ver que a diferença entre quem ganha e quem perde é a qualidade na gestão dos seus recursos, na utilização deles. Assim, é a segunda casa da vírgula já. É mais do que exatamente se eu estou usando produto X ou Y, é como eu utilizo aquilo, como eu extraio daquele produto 100% daquilo que ele está me oferecendo, e não 80%.
Muitas vezes isso acontece por quê? Por que eu não extraio 100? Porque o produto foi utilizado na hora errada, do jeito errado, no ambiente errado e tudo mais. Tá certo? Então, um canal de distribuição, um canal de entrada no produtor, muitas vezes é o técnico. Porque ele fala, olha, esse produto é indicado para essa situação e você tem que usar dessa forma. Isso tudo é valor. Né? Se você chega com o produto simplesmente numa caixa, você tem a chance de não ter o resultado. Então, eu vejo que as empresas hoje têm mais responsabilidade sobre a geração de resultado dentro da fazenda. Então, ela tem que, de uma certa forma, o produtor espera que ela traga o pacote só, total. Sim. Não exatamente só o produto, mas como eu uso, qual a melhor maneira de usar, porque a diferença entre ganhar e perder está ali, está na segunda casa da vírgula. A margem diminuiu muito na soja, na agricultura, na pecuária, em qualquer outro ambiente. A gente está falando mais de pecuária aqui, mas dentro da pecuária isso é evidente. Né? As 50 gramas provocadas, 25 gramas faz provocadas, toda a diferença. R$1 por cabeça menos, tudo isso faz muita diferença no final das contas, na verdade é o que segura. Então, isso acredito que é uma das grandes preocupações que a gente que vai inserir um produto dentro do mercado, um produto novo, deve ter. Deve entender esse pacote todo. O que eu estou levando para o produtor não é exatamente só dentro daquele frasco, assim, todo esse contexto que vai fazer com que ele utilize melhor o meu. Então eu brinco que isso aqui é mais responsabilidade com o resultado mesmo. Legal. Imagino que é por esse lado. Concordo. Eu fico pensando, conforme a gente vai conversando, né? Porque a gente presta muita atenção no que vocês estão falando, porque isso agrega muito para mim, quanto áreas de treinamento. Então, sou responsável hoje pelas áreas de treinamento. Esse podcast ele é derivado de um dos nossos momentos que a gente teve com a nossa equipe, que gostaria de saber mais sobre isso. E me veio a pergunta para entender, inserir esse produto, igual a Bia trouxe. Como que eu faço um atendimento contínuo para continuar vendendo? Porque a primeira venda pode ser que ela aconteça ali porque o produtor já me conhece, tem uma afinidade comigo, Perfeito, mas eu mesmo. quero continuar aquela venda. Como que eu faço isso? Tem uma frase que fala assim: o cliente só é seu cliente quando compra a segunda vez. A primeira ele está experimentando, né? Sim. Então, legal, muitas vezes ele compra por algum motivo externo que não está tão relacionado ao produto. Quando a gente fala de venda, pelo menos lá dentro da nossa empresa, é um método que a gente segue muito à risca. E o quinto passo é a negociação. Mas o que vem depois da negociação? Vem o sexto, que é o pós-venda. O pós-venda é efetivamente você garantir que aquele produto vai obter resultado. Ou seja, está sendo usado da melhor maneira, do jeito certo, não está tendo nenhuma interferência lá dentro. E hoje a gente esbarra numa questão assim no pós-venda, é que tem muita gente que acha que o pós-venda é uma nova venda. Não é. Então o contato de uma pessoa, um vendedor, não pode ser no interesse de querer revender já. Tem que ser no interesse de resolver o O problema. trabalho dele não acaba quando ele vende, né? Sim. Ele Exato. começa quando ele vende. Perfeito, Rodrigo. É isso aí. O negócio começa de verdade ali. Porque vamos falar uma coisa bem séria assim. Como que um vendedor vai fazer planos para o futuro contando só com o fixo dele? Não, impossível. Nem tem como, né? Ele nem ganha esse dinheiro, né? Ele tem que tornar a variável dele fixa. E como que ele faz isso? Com a venda Tornando os recorrente. clientes fixos recorrentes. Então, é importante. E até trazendo um pouquinho do que a gente conversou das tecnologias, eu ainda esbarro bastante no pós-venda feito de maneiras digitais. Porque você acaba ligando pro cara, tá no meio do mangueiro, tá na correria, tá cotando gado, tá fazendo qualquer outra coisa. Às vezes o feedback não é tão sincero. Sim. É só, tá funcionando, Beleza, não tá, beleza. tá legal, não tá. Então hoje eu gosto muito, que nem o Rodrigo falou, de estar lá a campo, aí que começa o trabalho, você efetivamente ter essa liberdade onde o produtor abre a fazenda para você ver, tá certo ou não tá. E daí, esse pós-venda, esse cuidado com o resultado, vai gerar efetivamente essa previsibilidade. Essa questão do pós-venda, também ela, dentro do seu ponto de vista, está muito atrelada a questões técnicas, no sentido de tem muito uso de produto que ele é manuseado de forma inadequada e com isso ele não tem a eficiência esperada ou ele acaba piorando muitas vezes a situação daquela questão que está sendo tratada. Você trabalha isso no pós-venda ou você consegue trabalhar isso de algum outro formato na própria venda mais consultiva para que ele consiga de fato extrair o melhor daquele produto que ele comprou e consiga, de fato, atingir o resultado dele? Hoje eu trabalho 100% com pessoas técnicas, ou seja, para o meu ramo, que é saúde animal, tem que ser veterinário, porque a venda é técnica e o pós-venda também.
Então, na minha opinião, é 100% importante a pessoa dominar não só o produto que ela vende, mas para quem ela está vendendo, toda a fisiologia animal e tudo envolvido ali no Até contexto. porque, às vezes, não é o proprietário que vai fazer a compra, não é aquele especialista da fazenda. Ele vai mandar o capataz, a pessoa que está lá no curral, que só tem experiência com manejo, e ele não tem essa experiência da fisiologia animal, dos cuidados, de como tem que ser feito, né? Eu acho que o lado técnico é indiscutível. Eu acho que cada dia que passa, isso já é bastante tempo. Eu fui gerente de fazenda, morei lá 20 anos atrás, quando comecei a usar produtos dessa empresa. E já era uma demanda técnica. A gente já tinha ali nos tomadores de decisão pessoas com expertise mesmo. Com experiência técnica ou com uma formação técnica, né? Ano passado, não. As pessoas estavam dentro da fazenda que realmente são quem usa, quem defende o produto, não tinha formação. Hoje tem. Então, isso já vem há um tempo, né? Eu fui gerente há 20 anos. Então, isso eu acho que é um fato. Agora, existe um lado da pós-venda que a gente pouco se preocupa, ou tem cada dia mais, mas que é em demonstrar efetivamente o resultado. Então, às vezes eu faço uma venda e vou atender o cara tecnicamente, falo para ele, olha, você vai usar desse jeito, mas ele não mede o resultado. Então, isso acaba sendo uma obrigação daqueles vendedores obrigação não, uma ferramenta excelente para aqueles vendedores que querem continuar. Ele vai até o final, o serviço dele até o final, até a medição daquilo, porque ele mesmo vai ajudar o cara a provar que aquele produto realmente fez a diferença. Porque apesar de ter muita fazenda que tem muita informação e tudo mais, olha, ainda falta. E às vezes aquele produto que você usou, tá tudo bem, usei bem, me parece que ficou bom, o gado ficou melhor, tal, mas qual é o resultado? Eu não medi. É superficial, né? Eu não medi. Por quê? Porque ele não foi preparado para medir. Então, o vendedor ali, né, o técnico, ele tem essa função técnica, mas se ele der um passinho além, que é falar, olha, para a gente chegar no resultado e conseguir medir, eu preciso que a gente pese no início, pese no final. Quer dizer, crie situações para medir e entregar aquele resultado. Pouca gente faz isso. Na nossa empresa acontece muitas vezes. Às vezes, por exemplo, dentro de um cliente meu, eu vendo serviço, tá certo? Mas vamos supor que o serviço nosso é um serviço lá de análise de negócio ou um plano de negócio qualquer. Então, eu demonstro que o cara vai fazer uma engorda de um animal aqui, outro ali. Se eu não cuidar, ele vai comprar aquele produto, eu vou explicar, vai vender, vai fazer todo o meu negócio. Se lá no final não chegar e medir e falar, olha, tá vendo que aquele plano de negócio que a gente colocou aqui deu certo? Ele não vai tangibilizar muitas vezes o valor. Ele fez um bom trabalho, achei interessante, mas realmente deu certo aquilo que ele É muito percepção fez. só, né? E aí vem o segundo, porque a grande venda também acontece dentro do próprio cliente, como você disse. E isso vai trazer você perpetuidade lá. Isso vai aumentar a sua relevância lá. Aquele camarada mata a cobra e mostra o pau. Eu estou lá, estou mostrando. Isso garante e mostra responsabilidade para com o cliente. Por quê? Porque às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. Né? Às vezes não acontece. O produto às vezes não deu o resultado que a gente gostaria por N motivos. Problemas às vezes do próprio produto, sei lá, mas intempéries e tudo mais. E o consultor que vai até o final, ele pode até inclusive falar, realmente não tivemos o resultado necessário ou esperado por conta disso, isso, daquilo, e a gente vai resolver isso da próxima vez. Isso também traz relevância, a confiança. Pô, o cara está do meu lado, ele tá comigo. É muita coisa dentro de uma fazenda para um gestor olhar. Então, quando ele consegue achar fornecedores que realmente estão inseridos no negócio dele a ponto de assumir um problema ali e tudo mais, compartilhar uma dificuldade, aquilo vai fazendo com que ele fique mais próximo a esse cara. Porque são várias ações, né? Eu preciso de especialista em várias áreas. Então, eu acabo terceirizando isso. Eu brinco, eu não discuto, não sou eu que determina qual produto que eu vou usar dentro da minha fazenda em relação à homeopatia lá. Eu ligo para o cara que eu conheço, que eu conheço há 20 anos, e falo, olha, eu tenho essa situação e o que você me oferece? Por quê? Porque esse cara ele criou essa relevância, porque ele participou do processo todo. Isso eu acredito que é uma coisa que a gente deve pensar na pós-venda, sabe? Em um passo além disso aí. E uma outra coisa que eu quero dizer rapidinho é que no início também é uma coisa importante, a gente não precisa vender para todo mundo. Sim. Isso a gente tem que tentar filtrar. Né? Qual é o cliente certo que a gente busca? Isso no serviço tem muita relação, em produtos também, eu acredito, porque se a gente está vendendo o produto errado para aquele cara, ou vendendo o produto certo para a pessoa errada, a gente efetivamente pode queimar uma tecnologia, porque o boca a boca dentro da pecuária é enorme. Exato. E muitas vezes uma coisa até sem responsabilidade. Né? Eu comprei o produto que é de excelente qualidade, só que eu comprei
errado. Eu nem tenho técnica suficiente, operação suficiente com qualidade para usar. E o vendedor, na ânsia de fazer aquela venda, ele pode realmente colocar, sabendo que aquilo não vai dar certo. Então, às vezes, esse sentar na mão ajuda ele ter uma perpetuidade e vender muito mais. Sim. Isso eu vejo acontecer muito. Sim. É má orientação no início. Isso queima uma tecnologia que o vizinho vai... usei isso aqui, não funcionou, o outro vizinho vai saber. Então, isso é uma dificuldade que eu vejo alguns passarem também. Dentro dessa questão ali de estar dentro da propriedade, hoje a gente sabe que, como a gente até trouxe, existe já alguns movimentos de traumas já adquiridos do produtor. De lá, a pessoa, né, a gente brinca, né, internamente, a gente fala assim, às vezes vai lá no cliente para fazer previsão do tempo, né? Ai, tá chovendo aí, né? Primeira pergunta. Choveu e tal. E até quando chega, assim, né, a gente até brincou esses dias, falou assim, você imagina, você é o capataz ou o gestor ali da propriedade, aí você recebe ali um técnico e ele com esse mesmo papo, ai, choveu, como é que tá, bererê, só foi lá conversar e tentar fazer uma venda. Aí próximo. Cara, não chega com a preparação, não chega com o histórico da sua fazenda, não chega com uma estrutura. Às vezes chega até sem avisar. Chega sem avisar. Aí fala assim, estava passando aqui, resolvi parar. Pô, tipo... Já não deu prioridade, né? Você acha que eu tenho tempo para estar tomando um cafezinho assim, né? À toa do nada. Então, qual que é a perspectiva de vocês em relação ao porquê que isso acontece, por que as pessoas ainda possuem essa postura, se é por receio, é por falta de conhecimento técnico, é por zona de conforto mesmo, eu fui sempre assim, deu certo, eu consegui conquistar a confiança e uma carteira, ou se isso realmente é uma fragilidade de mercado, se a gente tem ainda pessoas que estão sujando essa base ali no campo de não ter técnica suficiente para ajudar ele com as soluções, com aquilo que de fato vai fazer, igual você falou, assim, usei, vamos pesar, vamos acompanhar, vamos medir, vamos realmente entender se o produto teve eficiência. Olha, eu não sei exatamente, nunca parei para pensar muito sobre isso, mas eu tenho um sentimento. Essa busca pela venda técnica, ela fez com que a gente contratasse essa coisa da necessidade da argumentação técnica, né? E tudo mais, essa venda consultiva que veio sendo uma necessidade, ela fez com que a gente contratasse pessoas que são especialistas técnicos, veterinários, zootecnistas, agrônomo e blá, blá. E eles não são treinados para ser vendedor. Para comunicação. Eu trabalhei com vendedor no passado, em empresas de nutrição, por exemplo. Ele não era especialista técnico, mas ele era um excelente vendedor. Então, ele tinha uma técnica de venda muito apurada. Ele não cometia esses erros, porque ele foi treinado para aquilo. A profissão dele, ele assumia que era um vendedor. Isso, dentro da técnica, do mundo técnico, é quase que um tabu, assim, eu não formei para ser um vendedor. O cara não entende que aquilo tudo na vida você vende, até para casar, a gente imagina, né? Com certeza. Não são os mais bonitos do mundo nem os mais ricos, então a gente teve que vender muito para casar com as mulheres aqui. A minha esposa, pelo menos, não foi uma venda fácil, né? Então, assim, eu digo que essa falta de preparação e essa conscientização da importância de técnicas de venda, isso deveria ser mais cuidado. Eu sinto isso na minha empresa e sinto isso com várias outras empresas com que a gente tem contato. Às vezes, aquela pessoa, ela não teve uma preparação, ela é muito bom técnico, mas ela simplesmente por não ter trabalhado aquilo da venda, ela simplesmente ela comete erro. Isso é um erro. Você chegar numa fazenda, às vezes sem avisar. Isso é um vendedor antigo não vai tomar não vai cometer esse erro. Eu acredito que tem um pouco disso aí. Eu tenho um pouco disso aí. Naturalmente que as coisas mudaram um pouco também. As fazendas hoje, a dinâmica do trabalho do dia a dia delas é muito mais intensa. A rotina é diferente, porque eu condensei as coisas. Eu tinha um boi que era batido com 5 anos, quase com o mesmo peso. Hoje eu faço tudo isso em 2. Então, aquilo, a fazenda tem um... Otimizado, né? Mas, por outro lado, então, tem muito cuidado quando você vai chegar lá. Mas, por outro lado, ainda existe... eu, por exemplo, gosto de receber
bons técnicos e vendedores na minha propriedade. Quando é no lugar, na hora certa, porque eles trazem conhecimento. Aprende, eles me né? ajudam a usar o produto. Então, também é errado quem fala assim, puta, vendedor aqui na fazenda só atrapalha. Não é verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que falta técnica de venda, porque a gente colocou a pessoa que não é vendedora lá. Então, a gente tem que transformar esse menino que é técnico num vendedor. Ele vai ter essa técnica. Eu penso assim, uma estratégia assim, para ajudar eles a se tornarem mais vendedores? Tem. Eu achei muito legal o que o Rodrigo falou, que são pessoas que estudaram muito para serem técnicos e pouco para ser vendedor. É simples, é estudo. É pegar o método, sentar, digerir e levar tão a sério como qualquer outra profissão. E uma das coisas que eu acho que também acontece, e a gente vai acabar vendo isso muito ainda, não é só a falta de estudo e comprometimento, que isso a gente vê, né? Eu também tenho empresa de recrutamento e seleção, então eu posso falar com propriedade. O mercado agro está exigindo muitos novos funcionários, novas pessoas, está precisando de gente, né? Temos exemplos de pessoas que saíram de outros segmentos e vieram para o agro. Exato. Então, assim, a pessoa que vai estar entrando, ela não vai ter um tato. Se ela for uma pessoa que logo do início já buscar uma formação, um curso em venda e uma metodologia correta e séria, e eu não estou nem falando, só deixar um parênteses aqui, não estou nem falando de venda digital. Venda é venda. O digital depois a gente já deve. É uma outra pegada. Então, assim, se não for atrás disso, ele vai cometer erros. Mas é natural. Quem nunca chegou no produtor e perguntou como é que estava o tempo, se tinha chovido? É o jeito que a gente fazia, a entrada, né? Mas eu tenho certeza que como vocês falaram, quem estuda bem, quem está há algum tempo e entendeu o mercado, não comete mais esse erro. É um erro de iniciante, falando bem a verdade, né? E tem uma coisa que tem acontecido, eu acredito que o produtor, cada dia que passa, ele está se equiparando mais, que sempre foi, mas ele tá se colocando mais como empresário. Sim. Sempre foi empresário, essa coisa de fazer na empresa, sempre foi isso. Que é um lugar que tem finalidade de gerar recurso, isso já é uma empresa, característica é isso. Então ele é um empresário, ele sabe disso. Fica esse estereótipo de falar empresário e produtor, mas eu quero dizer que o produtor ele tem cada dia mais se visto, né? Tá entendendo que ele é um empresário mesmo. E ele entende que todo o processo é profissional, então ele entende, ele consegue entender melhor a empresa do Pedro, ele consegue entender melhor a Alvorada, então ele entende que o custo de um técnico para ir na fazenda com uma frequência existe e que ele está pagando aquilo através da margem do produto dele. Então ele até tem, o que eu quero dizer, ele é até mais honesto naquilo que ele espera de cada um. Legal. Perfeito. Sinceramente, eu penso, hoje os produtores que a gente assiste, eles são muito mais, não é que são muito mais, mas a gente tem uma facilidade em colocar os limites, em determinar tempo, porque eles entendem. O Rodrigo não tem condição de estar aqui na minha fazenda todos os dias, porque ele tem que precisar atender várias pessoas, porque a margem do cara não é grande. Ele tem esse entendimento de empresa. Isso ajuda muito nessa relação. Então, anteriormente, você via um vendedor que ele fazia, na Alvorada talvez, que tinha essa relação. O cara do balcão da Alvorada, ele quase que virava um assistente do cara. Pegava, levava produto, buscava uma coisa na cidade. Eu via isso acontecer. O cara tinha um carrinho que ele trabalhava para a fazenda. Eu fui gerente, eu pedia tudo pro cara. Mas ele resolvia desde coisas que estavam ligadas à loja até coisas que não. Não era. Aproveita o caminho. Hoje não é mais assim. Hoje você vê um respeito diferente. Por quê? Sabe que aquilo custa. E o próprio vendedor, ele precisa colocar seus, como técnica limites, e como empresário da sua própria, como dono da sua própria empresa, o vendedor é dono da sua própria empresa. Com certeza. Ele começa a ter que ter organização e entender que o tempo dele também é limitado. Esse ajuste acontece. E digo mais, cada dia que passa, a gente está reconhecendo como produtor o profissional que é de melhor qualidade, sendo ele vendedor ou não. Ele falou, esse cara gerencia bem o tempo dele, esse cara tem limite. Você vê que eu não uso, até os descontos e como faz. Até a maneira de vender, você fala, esse cara é um profissional, você respeita mais ele. Porque a gente está conseguindo olhar para todo mundo com essa visão mais de empresário. Ele me permite conhecer, eu estou me permitindo conhecer o negócio dele através do meu. Então, isso ajuda. Acho que está sendo mais honesto, inclusive, nisso, sabe? Gostei tem mudado esse perfil aí. Gostei da sua colocação, assim, no sentido do desconto, da margem, do preço, porque tem muita correlação de falar bem assim, não estou vendendo por conta do preço, É muito comum, na verdade, né? Um discurso instalado na cabeça de todo mundo, na verdade, eu acho que de grande maioria. Mas eu acho que tem muita
muitas questões específicas do que você trouxe que quebra esse paradigma. Uma delas está na venda do valor. Porque tem muita questão de... não hoje, e como você trouxe sempre, na cabeça do empresário, ele não quer só o menor preço. Ele quer soluções, ele quer qualidade. Ele entende a cadeia produtiva. Perfeitamente. Eu não cresço sozinho, eu cresço também se o outro crescer. Então, muita parte... Quando eu me posiciono como uma vendedora que só vende preço, o cliente que vai vir até mim não é o cliente que vai ser fidelizado, não é o cliente que vai ter recorrência, não é o cliente que vai, às vezes, assim, comprar. A gente sabe que tem vendas milionárias, a depender do tamanho da propriedade, e compra com um vendedor. Ele quer comprar todas as soluções dele, dentro do nosso segmento, por exemplo, numa revenda completa, Claro. Ele compra tudo com uma única pessoa. Imagina a comissão dessa pessoa. Então, mas ela construiu essa relação com ele, vendendo só preço? Não. Então, é importante desmistificar que não tem como a gente ficar batendo só na tecla do preço, e que é o preço que vai trazer fidelidade, que é o preço que vai trazer revenda, que é o não, né? Também, claro, né? A gente não tem como tirar ele fora do contexto, não tem como a gente vender a 1.000 negócio que vale 10. Não é sobre isso, mas é sobre ser competitivo de outras maneiras e gerar valor também de outras maneiras, e entender que a confiança, o relacionamento, ele não é construído com o preço, ele é construído com outras coisas, com outros comportamentos, né? É verdade. Cada dia que passa, a gente está entendendo que as fazendas estão tratando toda essa compra como suprimentos mesmo. Exato. Então, quando ele está se vendo mais como empresa, ele entende que cada dia mais isso, que eu não preciso, não tenho, para o meu negócio ser melhor, não basta eu comprar o melhor preço, eu tenho que ter regularidade na entrega, eu tenho que comprar um produto que ele vai existir amanhã, porque eu vou usar uma tecnologia que ela não pode parar. Então, até o preço, muitas vezes, aquele produtor já tem uma consciência de que se eu quebrar muito a sua margem, a sua empresa pode não continuar comigo. E eu preciso dela aqui dentro. Quer dizer, a gente tem esse entendimento, e essa cadeia está mais profissional, inclusive, nisso. Então, as pessoas que estão desenvolvendo projetos agropecuários de grande valor, em empresas grandes no agro, e que têm uma tendência, né? Você ter Sim. grandes... Eles já estão cuidando do seu fornecedor, assim como a indústria cuidava. Né? O camarada que tem uma indústria lá metalúrgica, ele está cuidando do fornecedor dele, porque ele precisa continuamente daquele insumo. Isso acontece também. Então, o preço em si... né, ele realmente é parte desse negócio. Claro que você tem que comprar o mais barato possível e tudo mais. Mas existe essa consciência. O que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje, um bom profissional, ele, nesse sentido, treinado, que entende isso, ele vai encontrar do outro lado compradores que vão entender todo esse processo. Ele consegue demonstrar valor de tudo isso de uma forma mais fácil do que conseguia no passado. Na minha opinião, pelo entendimento, né, gerencial que essas fazendas têm, pelo desenvolvimento gerencial que essas fazendas vêm tendo. São empresas extremamente organizadas, extremamente competentes na sua gestão. Estou dizendo 100%, assim como também não tem empresas... né, mas existem empresas assim. Então, isso ajuda muito na venda. Né? Acho que para demonstrar o valor, eu penso. Né? Sim. E, assim... eu penso muito em relação ao preço, que quem vem pelo preço vai pelo preço. Exato. Não está ali Você por vai aqui, algum vai ali. valor a mais. Agora, assim, se eu puder rapidamente destrinchar para vocês o que eu vejo de vendas, é o seguinte. A gente tem, obviamente, aquele contato inicial, que a gente já falou que dá para melhorar bastante. Primeira coisa que o vendedor tem que fazer depois disso, se apresentar minimamente, que eu já vi muitas pessoas que nem se apresentam, nem falam o nome da empresa, você pega e identifica a necessidade do cliente. Depois que você identifica, e não é identificar a necessidade, não é assim, você entra numa fazenda de cria, você fala, esse cara tem problema de diarreia. Não é, gente. Porque pode Tem ser como, uma assim. baixa taxa de fertilidade, uma nutrição inadequada, pode ser problema de carrapato, de verme, o que for. Então você tem que entender qual que é. Pode ser até problema com outros fornecedores. Aí que entra a mágica do vendedor, que é a venda consultiva.
que não é inventar necessidade onde não tem. É mostrar para o cliente que ele tem um problema que ele não sabia que ele tinha até você chegar lá. Sim. Que alguma coisa está drenando o lucro Olha dele. o encantamento que gerou, né? Daí quando você faz isso, ele começa a perceber que ele tinha um problema que ele não tinha. Ele começa a pensar assim, esse cara veio aqui para apontar problema. Lógico que a gente tem jeitos de falar isso de uma maneira mais tranquila. Só que você só vai fazer isso se você tem uma solução. Então não adianta você identificar a necessidade do cara, falar que ele está perdendo dinheiro e o seu produto não resolver exatamente o que você levantou. Então, essa criação, esses passos de identificar o problema dele, valorizar esse problema, e daí você vir com uma solução que realmente resolve e mostra em números o quanto resolve, ou seja, você vai investir X para ganhar 2X, isso sim é uma venda consultiva de valor. A ordem não pode ser alterada. Ao meu ver, eu trabalho com venda, essa ordem não pode ser alterada. Porque senão, mais uma vez, você está sendo atendente. Você está sendo quase um catálogo de produto. Você vai lá, fala, o cara acordou falando assim, eu preciso de alguma coisa para resolver. Você deu a sorte de passar no dia que ele estava procurando, você vai lá e deu a sorte de vender. E se você não der a sorte toda vez? E não resolve o problema. Tem uma oportunidade, muitas vezes, que os consultores técnicos, vendedores técnicos, às vezes deixam passar, e eu vejo que é uma grande oportunidade mesmo que o mercado hoje traz. No passado se falava muito do animal em si, a gente está falando de pecuária aqui, né? Do animal, então do efeito do meu produto no desempenho do animal. Isso é verdade, acontece e está tudo certo. Agora tem um mundo lá fora que é o efeito do seu produto no negócio dele, no resultado da empresa dele, que não é dependente só exclusivamente do resultado daquele animal em si. Então, quando o vendedor, quando esse técnico, eu falo vendedor e não é, eu acho super profissional, não é pejorativo. Então, o técnico, o vendedor, quem você chama como quiser, ele entende de negócio, ele começa a entender como o produto dele está interferindo no resultado do negócio dessa fazenda. Eu acho que ele aumenta a relevância dele absurdamente e você começa a ter uma relação para com o dono muito mais equilibrada. Você começa a ser relevante para quem toma a decisão, porque a preocupação dele começa a ser com o seu negócio, não exatamente com aquele animal. Isso, eu confesso que como comprador, é aquilo que mais importa para mim. Eu tenho uma passagem com um amigo que vendia tinha uma empresa de nutrição animal, ele representava uma empresa de nutrição animal, e ele era o fornecedor da nossa fazenda lá, que eu era gerente. Eu nunca discuti com ele, nunca. Fernando, o nome dele. Qual eram os níveis nutricionais lá, de garantia daquele produto? Eu não sabia. Eu acho que se eu perguntasse, ele não ia saber. Quanto de proteína tinha. Na verdade, ele deveria, na atual técnica, não sabia. Mas a minha preocupação estava em recebê-lo para ele me orientar em relação... Ele ia na fazenda para orientar em relação ao negócio, a estratégia, se eu estava no lugar certo. Esse cara nunca vai sair da fazenda. E não saiu. O que aconteceu? Quando ele saiu da empresa, porque ele foi tomar outros sumos, a próxima pessoa já era o cara do produto. E foi perdendo a relevância para o negócio. E aconteceu que a empresa saiu depois de 13 anos. Porque ele perdeu... Então, assim, é um mundo de muita oportunidade. Só que para isso volta o que o Pedro falou. Eu preciso de conhecimento, eu preciso estudar. Então, eu preciso sair daquela caixinha do técnico e começar a entrar um pouco mais para a caixa da empresa. Como eu vejo esse negócio? Quais são os elementos que mais influenciam nisso? Como que eu faço o meu negócio influencia no custo da roupa produzida ou na margem daquele cara? É um pouco mais do que a veterinária, do que a zootecnia, né? A agronomia puramente dita. Então, tem que estudar, não tem outra maneira. Isso aí não vai acontecer fácil. Mas é uma possibilidade muito grande. As pessoas que eu mais respeito como fornecedor são aquelas que realmente entenderam o meu negócio e sabem como eles provocam mudança no meu resultado final lá. Né? Então, acho que é uma oportunidade aí. Boa. Aproveitando e também já entrando no nosso viés, né, de RH falando, né? Quando a gente entra no aspecto de desenvolvimento, conhecimento, formação de pessoas, ainda existe uma postura profissional que não está conciliada com a nossa própria expectativa. Existe movimento das empresas que a gente faz em prol do desenvolvimento do nosso colaborador, mas a gente sabe, eu entendo e eu acredito fortemente nisso, que não é isso que muda a chave.
Eu acredito que isso é uma ferramenta, é como se fosse um celular. O que a gente oferece hoje dentro da nossa companhia são ferramentas que viabilizem que ele tenha acesso a conteúdo. Mas que o que, de fato, vai transformar ele numa pessoa capacitada, técnica, consultora, depende do comportamento que ele tem, das escolhas que ele faz, e muito além daquilo que eu, como empresa, ofereço para ele. O que ele, de fato, está buscando, porque, às vezes, o que eu estou oferecendo para ele ali já é trivial. Ele já está em outro nível. Ou talvez não atenda o formato de aprendizado que ele melhor absorve. Como que vocês trazem assim de mensagem para profissionais que realmente querem se destacar, que querem crescer, e nessa corresponsabilidade entre, eu como empresa, mundo, Estado, etc., mas o que vem da pessoa, o que de fato é responsabilidade do mundo e o que é responsabilidade nossa? Esses dias, um colega de escola veio atrás de mim. Ele falou: Pedro, você está há bastante tempo no agro, eu estou mexendo com isso há pouco tempo, quero saber sua opinião, porque eu estou querendo mudar tudo. E daí eu sentei com ele, eu escutei ele reclamar muito do momento de mercado. E primeiro eu fiz várias perguntas para entender, porque assim, tem hora que a gente desanima, todo mundo desanima. Claro. É difícil. Não é fácil. E daí eu queria entender se era um desânimo momentâneo. Conversa vai, conversa vem, eu percebi que ele tinha uma questão que ele não acredita no que ele vende. Então, como que você vai conseguir passar isso para outra pessoa, né? Eu falei assim, qual que é o bem que você está fazendo, produtor? O que você está fazendo de bem para ele? Não sei. Para ele, sentia que só ele estava ganhando nessa relação. Daí a primeira coisa que eu falei, muda. Então, para de trabalhar com isso, né? Vai trabalhar com outra coisa, quer mexer com agro, beleza, tem outras frentes aí para você trabalhar dentro do agro. E eu vejo que é isso, é motivação. Tá? Mais que motivação, é disciplina. Só motivação não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, qual que é a melhor coisa para fazer uma pessoa realmente trabalhar bem? Responsabilidade. Seja dentro de casa, para colocar a comida dentro da mesa, ou dentro da empresa. Lógico que a gente tem que ser humano e passar isso para todas as pessoas. A gente tem que selecionar alguém muito técnico, preciso que ele seja vendedor, é minha responsabilidade como empresa formar ele vendedor. Eu tenho um bom vendedor, mas ele não é bom tecnicamente, eu tenho que incentivar ele, de alguma maneira, para que ele se torne mais técnico. Só que, realmente, a gente tem que fazer as duas partes. Contar com a disciplina da pessoa, ela está querendo fazer aquilo, né? Então, o que eu falo é o seguinte, se você trabalha com algo que você gosta e você acredita na mudança que aquilo pode fazer no mundo, entra de cabeça, estuda, não fica esperando a empresa dar oportunidade. A empresa tem que dar. Claro. Eu, como empresa, falo isso. Mas não fica esperando. Vai atrás, se desenvolve e se torne um profissional igual ao profissional que a gente citou aqui nessa conversa inteira. Profissional que sabe se comunicar, que ele sabe o que é o negócio dentro da fazenda, que ele olha a fazenda como negócio, tá lá para resolver problema e, no fim das contas, ainda trabalha com o que gosta e ganha dinheiro. Consequência, né? Essa é a consequência desse comportamento, né? Olha, eu vejo, a gente como empresa acho que tem algumas obrigações mesmo. Tem. Como o Pedro falou, eu acho que a gente primeiro identificar o que realmente a gente vende, qual é a nossa expectativa para com as pessoas que estão lá dentro. Eu tenho que me entender muito bem. Às vezes eu também entendo empresas que estão dando tiro para todo lado, eles não acharam exatamente o posicionamento dela. Então isso dificilmente você vai conseguir ter um time coeso se você não tem primeiro, como empresa, foco, direcionamento, sabe o seu lugar ali. Como você disse, existem produtos que vão ser vendidos pelo preço mesmo, sem consulta. Está tudo bem. Né? Você tem concorrentes assim, inclusive, que está tudo bem. É um posicionamento da tua empresa. Você se posicionou de uma outra forma. Então, primeiro eu tenho que entender isso aí. Eu acho que como empresa a gente tem essa obrigação, né? E aí estabelecer isso de forma que seja tão irrigada que vire uma cultura, né? E tal, se eu for querer desenvolver e tal, criar um ambiente ali. Então a empresa primeiro. E a gente tem a obrigação mesmo de criar um ambiente motivador, de criar um ambiente onde eles vão se desenvolver que vai desenvolver as habilidades que a gente espera dele. Né? Eu acho que como empresa a gente tem essa obrigação. Porém, nada vai acontecer, na minha opinião, se o camarada não quiser, porque eu não motivo ninguém, essa é uma opinião minha. Eu crio um ambiente para que ela se motive. Perfeito. Eu não desenvolvo ninguém efetivamente. Eu crio um ambiente para que ela se desenvolva. Exato. Eu penso assim, eu também. Certo? Nem um treinamento não traz
às vezes, um avanço técnico daquele camarada, mas depende da maneira com que ele encara esse treinamento aqui. Agora, claro que eu vou colocar. E tem um fato que para que isso aconteça, a gente pode ajudar. Né? Hoje em dia eu percebo, principalmente na nova geração, que muito mal falada, inclusive, eu não acho isso, eu gosto pra caramba dessa nova geração. A gente agradece que a gente pessoalmente, eu acho que tem uma capacidade de resolver as coisas impressionante, diferente da minha. Só um detalhe, esse dia a gente estava numa reunião sobre cultura, né? E quando você está dentro do ambiente, você para pouco para avaliar questões de detalhes. E aí, dentro dos aspectos de cultura, a gente fala sobre gerações e tinha alguns convidados, além do meu time de RH. E eram pessoas de mais tempo de casa, mais velhas e tal. E aí, quando a gente entrou... E sempre tem esse choque, né? Quando eu me deparei, assim, eram eles um pouco mais velhos. E o meu time, tipo, tudo 30 menos. Sim. Exceto eu, é claro. Mas a maioria do meu time, tudo 30 menos. E volto no que você disse. Dentro de um talento que eu pouco explorei. Eu sou fã. Eu gosto da geração mais nova. Agora, naturalmente... A gente precisa entender como ela reage às situações. Exato. E quais são as dificuldades ou aqueles aspectos que a gente deve desenvolver mais ou menos. Eu desenvolver responsabilidade, de botar comida na mesa, de ser dono da minha própria vida para a geração do meu pai, não precisava disso. Os caras já nasceram com aquilo. Né? Os baby boomers da vida. Tá, beleza. A minha já é um pouco diferente. A gente tem que desenvolver. Então, eu acho que na empresa, quando você entende isso, você vai criar ambientes de desenvolvimento não só efetivamente ligados à técnica, não só efetivamente ligados à venda, mas pessoais também que vão ajudar nessa... Conectar com as pessoas. Exatamente, ajudar essa pessoa a realmente entender que, no final das contas, eu acho que é isso, entender que ele é responsável por aquilo que acontece na vida dele. Então, se ele quer ter sucesso financeiro, se ele quer ter sucesso profissional, ele vai ter que assumir a direção da vida dele, pegar as rédeas na mão e tomar conta daquilo. Ninguém vai conseguir mudar algo se ele realmente não quiser. Não é pelo melhor ambiente que eu tenho na empresa que ele vai naturalmente vender ou vai naturalmente ganhar dinheiro. Não é. Então, assim, só que isso às vezes a gente tem que mostrar para o cara. Então, às vezes eu vejo empresas se preocupando muito com treinamento técnico, treinamento de venda, e esquecem que tem um lado pessoal aí hoje que é determinante, porque essa geração é um pouco diferente e precisa desse tipo de desenvolvimento. Eu acredito nisso. A gente tem essa função hoje dentro da empresa. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que é uma geração também, só vinculando ao tema de valor, é uma geração que está muito vinculada a isso, né? Assim, ao que eu gero de valor para o ambiente que eu tô e tal. Não só levar a comida para a mesa, né? Já não trabalha somente para o próprio sustento, o sustento da família, mas também trabalha por outros valores, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tem bem diferente a maneira de lidar ali, que eles esperam, né? Eu sou de uma geração que meio de transição, né? Daí tem... Bom, mas uma outra coisa que eu acho interessante é que a nossa seleção de pessoas como empresa também poderia ser um pouco melhor. As empresas, às vezes, elas estão muito preocupadas em prospectar, não é prospectar o nome certo, mas recrutar. Que também não é um termo legal, né? Mas é o que se usa. Que eu posso usar, que eu atrair pessoas para trabalhar comigo. Sim. Então eu quero lá ter acesso às pessoas. Acho que isso é uma coisa importante mesmo. Agora, a gente às vezes perde pouco tempo na seleção efetiva, né? Porque não tem um processo bem organizado e estruturado para tentar entender e achar o perfil mais adequado. E após pressa, isso, né? E essa geração tem um negócio que é difícil ler vocês. Muito difícil, porque vocês já se apresentam melhor que a minha geração, vocês já falam melhor, vocês têm um conhecimento já muito maior que o meu, que a minha geração tinha, é diferente. Então, quando eu selecionava pessoas dessa geração, era fácil olhar para a cara do cara, eu já entendia qual que era. Mas vocês é uma dificuldade danada, porque vocês fingem bem para caramba. Estão preparados para a seleção. Já assisti um monte de vídeo no YouTube, né? Então, o que eu falo? Às vezes, a seleção ela não é exatamente no momento simplesmente da contratação. Ela demora. Você vai entrar dentro da empresa e vai passar um período ali que você está, de certa forma, tendo ainda na parte seleção. Da estrutura da seleção. E até porque isso é justo, não só com a empresa, porque custa caro, com certeza, mas para a pessoa que está lá. E eu concordo efetivamente com o Pedro. Se você está num ambiente que não está ligado ao seu perfil, ele vai virar insalubre, inclusive, e nada vai dar certo. Então, ajudar o cara a não estar com você é uma coisa boa. Eu tive diversas pessoas trabalhando conosco
que no final entenderam. Eles falaram, muito obrigado. Era isso mesmo, eu não era aqui que eu tinha que estar. Sim. Né? Porque ajudar... E essa geração quer ser feliz, pô. Sim. Né? Essa geração não está a fim de sofrer a vida inteira. Mas eu acho que transcendeu esse desejo. Acho que esse desejo ele veio forte nessa geração, mas já transcendeu para as outras gerações também. Pra gente ser feliz? Esse desejo de qualidade de vida, de ser feliz. Eu acho que o desejo, sim. Mas eu confesso que a gente era... As mais antigas ainda são muito permissivos em não conquistar. Quer dizer, a relação com felicidade é outra. A felicidade de uma geração é diferente. O que é a felicidade para uma geração é diferente da outra? A felicidade da minha geração, dos meus pais, meu amigo, era me formar, era no final ter uma segurança na velhice, o meu filho está lá. Encaminhado. Outra já mudou. Então, então, eu acho assim, voltando, como empresa, a gente tem essas condições. A gente também pode melhorar muito. Sim. Pode melhorar muito. E acho que é isso, sim. Só para fechar, também trazer a minha fala de fechamento e conectando com a fala desse momento, acho que a grande importância do papel de líderes, né, de pessoas que estão à frente dessas pessoas, que entende os gaps, que consiga motivar no lugar certo, direcionar essa pessoa dentro daquela necessidade, se é mais técnico, ok, eu vou olhar para ela e conduzir ela em questões mais técnicas. Se é mais comunicação, o que eu vou ajudar ela em comunicação. A importância do líder assumir a responsabilidade dele como gestor de negócio, mas também como um líder de pessoas, porque ele só vai conseguir transformar o negócio dele, o resultado dele, através dessas pessoas que fazem aquilo que a gente entende, acredita que é o que realmente vai virar aquela chavinha no final. A gente vai e volta, e a gente sempre esbarra no mesmo lugar, que são pessoas, que são comportamentos, e eu acredito fortemente também que, além do desenvolvimento, que é a chave, dentro do meu ponto de vista, para esse sucesso, mas esse papel extremamente fundamental de líderes que inspirem, que fortaleçam a qualidade do seu time, e aí isso independe de geração, isso independe de segmento, e sim do posicionamento que ele tem em frente à equipe dele, de ter um olhar humanizado, de ter um olhar de desenvolvimento, de ter um olhar para a cultura da empresa que ele está querendo vender com os próprios comportamentos que ele tem. A gente está no momento de cultura da empresa, e aí dentro das nossas discussões de preocupações, eu levantei assim que a minha principal preocupação naquele momento era comigo mesma. Assim, o que eu tenho que adequar, o que eu tenho que ter de comportamentos que refletem aquilo que a empresa vem desejando na transformação cultural atual. Então, ok, eu quero disseminar, eu quero que todo mundo saiba, ok, mas o que eu faço que de fato gera esse comportamento no outro, né? Então, acho só para trazer como mensagem final a importância do tema, a importância da gente saber vender tecnicamente, saber se comunicar, saber entender melhor de negócio, ter um posicionamento mais protagonista, e essa importância também de quem está por trás desse time, direcionando pelo melhor caminho para cada pessoa, né? E vocês, Isso. Uma mensagem final? Olha, eu acho que cada dia que passa a gente está tendo acesso a mais informações, tem acesso a muito mais informação, a gente tem capacidade de encontrar as informações de qualidade, a gente tem acesso a ambientes de desenvolvimento com uma facilidade maior do que a gente tinha no passado. Sim. Isso tudo, para mim, corrobora com o desenvolvimento daqueles que querem realmente ter sucesso na sua profissão lá, como vendedores e tudo mais. E da mesma forma para a própria empresa que quer ter sucesso, né? Acho que isso é uma fase melhor. Sim. Eu vejo que o futuro, para mim, ele é mais promissor nesse sentido sempre, sinceramente. Acho que o mercado do agro, realmente, como a gente sabe, ele é muito pujante, tem muitas portas abertas que vão se abrir. Sim. E, para mim, cada dia vai ficar maior ainda. Está ficando mais profissional, está ficando melhor de se trabalhar, está ficando mais... Então, assim, eu acredito que quem quer realmente ir por esse lado, criar carreira nisso, tem um excelente lugar aí, está ótimo. Acho que as empresas todas também do agro estão cada dia melhores. Vocês veem, olha o que vocês estão fazendo aqui, né? Sim. Vocês estão levando conhecimento para pessoas dentro da tua empresa, para fora. Você tem essa preocupação que há muito tempo não existia. Sim. Há pouco tempo atrás não existia. Então você vê que as empresas também estão evoluindo junto com tudo isso.
né? Então, eu só vejo Otimismo. coisas boas aí Eu também. pela frente. Claro que dificuldades a gente passa, né? E vai ter É normal um e monte é bom. de dificuldade. Acho que a maior delas é entender exatamente as mudanças que estão acontecendo e tentar canalizar de uma forma mais objetiva os nossos esforços, né? Porque um dos problemas que a gente tem hoje é que é tudo muito disperso, muitas vezes. Sim. Você fica tão embriagado com tanta coisa que pode acontecer que você acaba não tomando decisão. Talvez Sim. seja o mal do século, né? Sim. A execução das coisas, né? Mas se a gente conseguir canalizar para uma execução, acho que tem um futuro... Muito promissor. Estou indo bem aí. Acho que através da dificuldade, oportunidade. Acho que tem muito mais. Eu tenho clientes que são mais velhos, 80 anos e tal, e eles contam que saíram do nada. Sim. Saíram do nada. E eu pergunto às vezes, eu sempre quero saber a história deles, eu gosto de escutar a história, e a grande maioria deles acha que hoje tem muito mais oportunidade de se dar bem do que antes. Olha aí. Porque os passados falam no passado, mas antes era mais fácil, era Pessoas mais que barato. alcançaram sucesso, né? Alcançaram sucesso. É mais barato, então eu podia ter fazenda, podia isso aqui. Hoje em dia, não. Ele falou, moçada, tem cara que fala assim, nossa, hoje tudo é possível, né? Então, os caras vêm. E eu começo a olhar com esses olhos, né? A gente está tendenciando a reclamar muito das coisas, sim, né? Concordo. E eu acho que tem muita coisa boa aí. Eu acho que nós estamos num excelente momento. Também acho. Tem que aproveitar isso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito legal, viu, Rodrigo? Esse negócio da oportunidade realmente é uma coisa que está muito latente. A gente vê muito. E, na verdade, obrigado pela palavra, assim, esse fechamento que eu falo é para as pessoas que querem mudar. Porque não adianta nada se você não quiser. Não adianta nada ter todas as informações que tem aí no mundo. Então, tem oportunidade, que nem vocês falaram muito bem. Quem quiser, vai atrás, se dedica, dá foco, que é possível sim. Então, acho que essa é a grande coisa que eu penso. Não tem muito mais o que falar. As oportunidades estão aí, mas para quem quiser agarrar. Verdadeiramente. Então, isso aí. gente, Obrigada, chega gente. ao fim, agradecer. Saiu cheio de conhecimento, uma troca muito bacana a gente teve aqui. Conseguiu ouvir muito, entender muito. E a gente finaliza o nosso podcast aqui. Peço para que todo mundo acompanhe nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Alvorada, no YouTube da Alvorada, e veja esse podcast que foi tão rico e cheio de conhecimento para vocês. Isso aí. Obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente.